Exclusivo Nação Rubro-Negra, Monterrey e Zenit estão fazendo sondagem aí se caso o Flamengo queira negociar o nosso centroavante, o Pedro. Nesse vídeo também vamos falar também sobre a manobra dos ingleses aí que o Everton está querendo fazer para tentar tirar o Wesley do clube de regatas do Flamengo. Contrato de Filipe Luís também só depende de BAP, né? Se caso queira renovar o seu contrato com o jogador até dezembro de 2026. Nesse vídeo também vamos falar também das receitas que o Flamengo teve de quase meio bilhão só nesse primeiro semestre. Agora aqui no canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Nação Rubro-Negra, como eu falei no início para vocês, de que o Monterrey e o Zenit estariam sondando o Pedro se caso o Flamengo queira vender o jogador, né? Segundo a reportagem trouxe do Coluna do Fla, de que o Zenit estaria interessado também, né, em querer tirar o Pedro do Flamengo, fazendo sondagem com o jogador se caso o Flamengo de fato quer negociar aí, né? Porque tá esse embate aí, né? Entre o Flamengo e o splint da conversa do Mauro César que trouxe, né? De que o Flamengo estaria interessado em querer negociar o Pedro com qualquer clube que quisesse, né? Tirar o Pedro do Flamengo. Porém, o Flamengo ontem emitiu no mesmo dia emitiu uma nota dizendo que não quer negociar o Pedro com clube nenhum no atual momento que o Flamengo está, né? Disputando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, que são as obsessões do Flamengo para esse ano. Porém, segundo o site Bola VIP Brasil, quando o Flá trouxe informação de que o Zenit da Rússia estaria interessado em estaria na verdade sondando o Pedro para tentar tirar o jogador do Flamengo. E também o Monterrey do México, que essa reportagem do Bola VIP Brasil trouxe informação de que o Monterrey do México também estaria de olho aí fazendo sondagens para tentar tirar o Pedro do Flamengo. Pois é, então o que ocorre, nação, é que cada clube quer oferecer um valor. Se caso o Flamengo queira vender de fato o jogador, o clube do Monterrey estaria disposto a pagar 10 milhões de euros, na cotação do real vai dar em torno de 63 milhões, e o Zenit estaria disposto a pagar 15 milhões de euros, e na cotação do real daria 95 milhões. Então, nação, vamos ver o que pode ocorrer agora nos próximos capítulos, né? Se caso o Flamengo de fato quer vender o Pedro ou não, mas nós torcemos que o Flamengo não queira fazer essa burrice e comprar briga, guerra com torcida aí, que é realmente de fato não vai ficar muito legal para essa atual diretoria cometer a primeira bobagem em querer vender o melhor centroavante do Brasil, que é o Pedro, né? Só porque não se encaixa esse sistema tático do Filipe Luís, o Filipe Luís tem que dar um jeito de colocar o Pedro para jogar, dar moral pro cara voltar, né? Jogar aquele bom futebol que todo mundo sabe que o Pedro joga muita bola, é um excelente centroavante, é finalizador, que é o nosso melhor centroavante que nós temos hoje atual aqui no Brasil, que merece também estar na seleção brasileira se caso o Flamengo recuperar esse jogador. Nação, a segunda informação também que eu quero trazer para vocês é sobre a manobra dos ingleses. Pois é, o Everton estaria disposto em pagar o valor que o Flamengo está pedindo para tentar tirar o Wesley. Pois é, para você entender a situação dessa manobra é o seguinte: o mesmo dono do Everton é o mesmo dono também da Roma, né? Ou seja, o Everton compraria o Wesley e, no caso, de vez o Wesley atuar no Everton, no clube inglês, ele iria atuar no clube da Itália, porque é o mesmo grupo, é o mesmo dono, tanto que o mesmo dono que é o dono do Everton também é o dono do time do Roma. Então os ingleses estão com essa manobra aí para tentar tirar o Wesley do clube de regatas do Flamengo. Todo mundo sabe que o valor que o Flamengo está pedindo, né, é um valor muito alto pelo jogador. Claro que o Wesley está super valorizado, não só no futebol brasileiro, mas também visto bom, tem bons olhos lá fora, né? Já tem a Juventus que também estaria de olho no jogador, né? Tem outros clubes também que estão mirando o Wesley também, né? Mas aí, se for comprovado de fato que o Everton estaria interessado de comprar o Wesley, ele faria essa manobra, compraria o jogador, né? Daria o valor que o Flamengo pede e aí o jogador iria atuar no clube do Roma. Olha como os caras são espertos, são inteligentes aí, né? Claro, gente, é o mesmo dono, né? Compra o Everton, empresta pro Roma e tá tudo kit, tá tudo normal. Segue o fluxo, né? Como diz aí o ditado. Então, os ingleses estão fazendo essa manobra aí para tentar tirar o Wesley do Flamengo. Isso são apenas especulações do mercado da bola. Não existe nada de concreto ainda. Mas o que existe é que a Roma, né? Tanto como a Juventus, a Roma estão sim interessados em tirar o Wesley do Flamengo. Nação, a terceira informação que eu quero trazer para vocês também é sobre a situação do Filipe Luís. O Filipe Luís, para renovar o contrato com o Flamengo, segundo o site Coluna do Fla, só depende somente do BAP, né? Só depende do atual presidente do Flamengo aí, de fato, em querer, né, de fato, renovar o contrato com o atual técnico do Flamengo, que é o Filipe Luís. Se caso o BAP realmente renovar o contrato com o Filipe Luís ficará no Flamengo até dezembro de 2026.
2026, né? Mas vamos torcer para que isso ocorra tudo bem, que o Felipe Luiz consiga renovar o seu contrato, porque não tem, na minha modesta opinião, não tem um técnico atualmente para dirigir o time do Flamengo como o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz conhece muito bem o time do Flamengo. Então só depende do BAP aí querer renovar o contrato com o Flamengo, né? Então vamos torcer para que ele faça isso, renove o contrato com o Clube de Regatas do Flamengo. Outra informação que eu quero dizer para vocês também, gente, é sobre a receita do Flamengo, que o Flamengo arrecadou só nesse semestre, tá? Só nesse semestre aí o Flamengo arrecadou cerca de R$ 500 milhão com venda de jogador, a participação no Mundial, a classificação das oitavas para o Mundial e também para a Libertadores, né, Copa do Brasil. Então, ou seja, o Flamengo arrecadou muita grana aí, cerca de 400 milhões de reais o Flamengo só já guardou no seu cofre aí com venda de jogador, como eu falei, participação do Mundial. O Flamengo arrecadou quase R$ 500 milhão e pode chegar aí na meta dos R$ 500 milhão se caso a venda do Wesley for concluída, né? Então o Flamengo está arrecadando muita grana e já dá para comprar jogador aí bom, de alto nível, né? Jogador novo também para disputar aí Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, que são as obsessões do Flamengo para essa temporada. E no final do ano nós voltamos de novo para o Mundial, né? Se caso conquistarmos o tetracampeonato, voltar para o Mundial FIFA e tentar ganhar, né, nosso bicampeonato e esse Mundial que ficou entalado aqui na nossa garganta, tá bom, nação? Então mais informações do Clube de Regatas do Flamengo nós vamos estar trazendo para vocês atualizadas, porque isso aqui é Flamengo.